Fala pessoal, meu nome é China Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar um pouco sobre como começar a ler fantasia, o meu gênero favorito. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostem de ler que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, sorteios, é só seguir no Instagram, @meacabeideler, e aquele pedido de sempre, se você fazer qualquer compra no site da Amazon, Americanas ou Submarino, pode ser uma luva de boxe ou um gel de cabelo, usa o link do canal, eu recebo uma pequena comissão em cima de sua compra, mas não muda em absolutamente nada o valor final que você paga. Quero também lembrar vocês que está acontecendo um sorteio, vou deixar linkado aqui em cima o vídeo do sorteio, mas é um sorteio de 7 mil inscritos do canal que saiu na quinta-feira passada e nesse vídeo que eu deixei linkado tá o formulário para você concorrer no sorteio. Você pode concorrer a Vergonha, Gente Ansiosa, O Ceifador ou A Quinta Estação. 4 livros que eu favoritei. Você pode escolher qualquer um deles para levar para casa caso seja sorteado. Gente, por que eu trouxe esse tópico aqui hoje? Eu trouxe esse tópico principalmente porque eu acho que algumas pessoas não leem fantasia porque eles têm medo do universo que eles vão encontrar. Tem 2 tipos de pessoas que não leem fantasia. 3. Um simplesmente não tem interesse, e tudo bem, é ok. O outro tem um preconceito gigantesco, achando que fantasia será sempre um gênero infantil, o que não é verdade. Temos fantasias com temas extremamente adultos e personagens adultos. E tem aqueles que têm medo de fantasia. E é mais para esses que esse vídeo foi feito. Essas pessoas normalmente têm dificuldade de se desconectar com a realidade, de se desligar um pouco do chão que elas pisam e ir para um universo completamente diferente. E é compreensível, é apenas a personalidade de cada um. Se você me fala que a galinha veio do dinossauro, eu crio toda uma fanfic na minha cabeça. Mas não é assim para todo mundo. Eu, assim como todo mundo, sou completamente diferente de qualquer outra pessoa. E assim, como é meu dever como leitor de fantasia panfletar o gênero, é isso que eu vim fazer aqui. Tentar trazer pessoas novas para esse nosso mundinho. Eu li fantasia minha vida inteira, eu comecei com Harry Potter, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Do Harry Potter eu migrei para um RPG já, e joguei RPG por muitos anos de minha vida, não jogo mais. Não por falta de vontade, acho que mais por falta de tempo, espaço, lugar, porque tem toda uma mobilização para isso. Mas tudo começou lá atrás, quando eu comecei a ler fantasia. A fantasia é o gênero que consegue tirar mais o leitor do cotidiano, do corriqueiro. Mas ela consegue fazer isso e ela ainda consegue, em cima desse bônus incrível, trazer emoções humanas, palatáveis para todo mundo, sabe? Eu acho que por isso eu sou tão fascinado pelo gênero, porque eu consigo viajar, mas eu consigo sentir coisas que eu sinto em outros tipos de livros. Enfim, pra mim é o pacote perfeito. Eu vim defender. A minha primeira dica aqui é: comece por baixa fantasia. Se você não sabe o que é baixa ou alta fantasia, eu vou deixar linkado aqui, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Mas resumindo bastante, baixa fantasia se passa no mundo em que vivemos, alta fantasia se passa no mundo completamente criado. Eu trouxe exemplos aqui, exemplos conhecidos, inclusive a maioria deles já tem alguns anos e são sucessos. Eu trouxe Percy Jackson, Harry Potter, Cidade dos Ossos, o primeiro volume de Instrumentos Mortais. Todos esses 3 livros têm em comum a mesma coisa, eles se passam no mundo em que vivemos. Ele tem elementos mágicos, elementos fantásticos, mas todos eles se passam no planeta Terra, no mundo em que vivemos nos dias de hoje. Por que eu acho que esses livros em baixa fantasia são interessantes para quem está começando no gênero? Porque você não tem que descobrir um universo novo. Entende isso? Você está no planeta Terra com elementos diferentes. E esses elementos, a partir do momento em que você está ainda no chão que você vive, esses elementos são muito mais tragáveis do que você ser jogado em um universo completamente diferente. Facilita muito a leitura para uma pessoa que tem uma cabeça com um pouco mais de dificuldade em viajar. Porque pense bem, é muito mais fácil você imaginar uma Hogwarts no mundo em que vivemos do que num mundo completamente diferente. Hogwarts fica na Escócia. Ok, existe um país chamado Escócia.
Ele está lá. Hogwarts é um castelo que fica lá. É muito mais fácil. O Beco Diagonal fica no meio de Londres. É muito mais palatável. E a partir do momento em que toda a experiência é muito mais próxima da nossa realidade, fica muito mais fácil a imersão na história. Porque uma parte você não tem que imaginar, ela já existe. Você só tem que imaginar o resto, o mágico, o fantástico. E aí nisso você não precisa ficar nesses 3 livros que eu citei, nessas 3 séries que eu citei. É só você ler a sinopse e perceber que se passa no nosso mundo ou não se passa no nosso mundo. Se do nada ele fala de um universo, de um mundo que chama Erileia, eu nem sei, é algum livro que eu li, mas eu não sei exatamente qual. Obviamente não se passa no nosso mundo. Mas se ele cita que se passa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a Arma Escarlate, que é uma fantasia nacional, você entende que é uma baixa fantasia, é um livro que se passa no nosso mundo, ainda mais próximo da nossa realidade, porque é no Brasil, e é uma fantasia. Outro exemplo que se passa na nossa realidade mais pertinho da gente aqui no Brasil, Prisão de Sal, é uma fantasia que se passa em Salvador. Ele inclusive está disponível no Kindle Unlimited. Essas fantasias, inclusive, elas têm um toque extra, que é normalmente ir colocando os elementos aos poucos. Então a pessoa já está no ambiente natural dela e os elementos vão aparecendo pouco a pouco. Diferente, por exemplo, de A Quinta Estação. A Quinta Estação é minha fantasia favorita em 2021. Mas você cai de paraquedas no universo, que é um universo um pouco complicado de entender ali nas 40, 50 primeiras páginas. Então ele certamente não estará aqui nesse vídeo, apesar de eu amar ele. Uma outra dica que você pode usar para ler fantasia é pegar lendas ou mitologias que já existem e histórias foram contadas em cima delas. Por exemplo, Os Imortais de Melurra, da trilogia Shiva. Ele usa histórias de divindades indianas para contar a história da Índia. Ou, por exemplo, Enraizada na Nomi, que, se eu não me engano, usa o folclore escandinavo para contar a história dela como base. Outros exemplos de livros que usam a mitologia, as lendas, para contar as histórias a partir delas são, por exemplo, A Pirâmide Vermelha, que usa a mitologia egípcia, do Rick Riordan. O próprio Percy Jackson, que usa a mitologia grega, também do Rick Riordan. Ele tem essa formulinha que funciona muito bem e, sinceramente, são muito gostosas de ler. Eu falo isso porque, normalmente, essas lendas e contos eles têm um arco muito parecido e, geralmente, são para dar lições de moral, de ética, valores para as pessoas, sabe? Então as coisas, as ideias básicas deles são muito parecidas. E também são muito parecidas com coisas que nós ouvimos desde pequenos. Coisas que nos ensinam desde pequenos. Então, a partir do momento em que temos essa similaridade tão forte, pelo menos na estrutura narrativa, se torna muito mais fácil, muito mais absorvível do que uma história completamente nova. Outra forma de começar a ler fantasia é pegar um gênero principal que tenha fantasia como um gênero secundário no livro. Como assim, Shanahan? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, romance. Romance é o eixo principal, é a base, é o core do livro. Mas a fantasia está ali construindo o mundo como um tempero extra. Então você entra pelo romance, você gosta de romance e você se envolve no romance. E tem ali aquela fantasia que está rodeando, e as coisas fantásticas, e os monstros, e a guerra e tal. Mas o romance está ali como eixo principal. Um exemplo claro disso e que eu li esses dias foi Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Muita gente não gosta desse livro porque pega esperando uma fantasia. Não é uma fantasia. É uma fantasia. Mas ele é um romance com fantasia. Fantasia é o gênero secundário dele. O gênero principal é romance. É um livro de romance, de ponta a ponta. Inclusive, muita gente entra pela fantasia justamente por Corte de Espinhos e Rosas, porque eles querem um romance. E a fantasia é inserida ali como se fosse um cavalo de Troia, sabe? Outro exemplo disso, não no primeiro livro, mas durante a série, é Sombriossos, da Leigh Bardugo. O primeiro livro não tanto, mas Ruína e Ascensão e Sol e Tormenta são muito romance, apenas com pontadas de fantasia ali. Os dois são livros de alta fantasia, tá? Eles se passam em universos completamente diferentes do nosso, porém são bem fáceis de ler. E olha, os dois se encaixam no que eu falei antes, de lendas que já existem. Sombriossos, por exemplo, se baseia na mitologia russa, enquanto Corte de Espinhos e Rosas tem uma pegada bem forte. Não sei se as pessoas aceitam isso como um todo, mas assim, é bem a Bela e a Fera, gente. Pode até ter fã que diga que não, que é viagem, mas parece muito a Bela e a Fera, gente.
Outra ideia legal também na hora de pegar uma fantasia para ler é pegar fantasias em que os elementos fantásticos apareçam muito pouco. Normalmente isso acontece em séries. Eu tenho 2 exemplos aqui de séries completamente diferentes, mas que o leitor, mesmo sendo iniciante em fantasia, alguém que nunca leu fantasia, consegue assimilar com o tempo. O primeiro que eu trouxe aqui é Trono de Vidro. Ele é um livro YA, jovem adulto. Ele é facílimo de entender, mas ele começa com a roupagem super aventura e aí ele migra para fantasia. Ele desde um primeiro momento já te coloca em um ambiente diferente, um universo novo, não é o nosso mundo, mas é tudo muito fácil. É como se fosse nosso mundo medieval, sei lá, com nomes diferentes. Os elementos fantásticos eles aparecem no meio do livro. Eles começam a aparecer aos poucos. Ele insere um pouco de linguagem, um pouco de magia, e a coisa vai crescendo até que nos livros seguintes a coisa cresce muito e se torna de fato uma fantasia de ponta a ponta. Mas se você quer ainda um livro com um mais leve ainda em elementos fantásticos, eu recomendo Os Nobres Vigaristas. No caso aqui, As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. Gente, o universo é completamente diferente, é um universo novo. E assim, o universo é um pouco complicado de entender, mas se você pegar ele pensando, é Veneza, você vai entender tranquilamente. Já os elementos fantásticos, eles são muito raros nesse livro, muito. Ele é um livro de fantasia, mas os elementos são muito dosados, sabe? Eu acho que o Scott Lynch tinha isso em mente quando ele criou esse livro. Eu vou colocar pouquíssima fantasia nesse primeiro livro, e com o passar dos livros eu vou colocando mais coisas. Os elementos fantásticos que tem aqui, eles são muito leves. Muito, assim. Se você olhar de longe, ele nem parece um livro de fantasia, gente. Parece muito mais um livro sobre uma gangue que entra em guerra com outra gangue do que, de fato, sobre fantasia. Mas os personagens deles são incríveis, são apaixonantes, eu recomendo demais. Seguindo nessa mesma linha, tá? De poucos elementos fantásticos, de início lento, de pouca informação no início, de uma coisa mais dosada. Tem aqui A Guerra dos Tronos, o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. E ele é basicamente uma fantasia para pessoas que não gostam de fantasia. Eu, inclusive, acho que ele foi vendido assim. Gente, eu não lembrava que a diagramação dele era tão apertada. Meu Deus, como eu li isso? Olha isso. Essa é uma série que os elementos fantásticos são acrescentados durante os livros. Esse primeiro livro praticamente não tem. Eu acho que só a introduçãozinha dele tem. O resto, eu sinceramente não me lembro de ter. E aí as coisas vão aparecendo durante os outros livros. Não tanto como a série, tá, gente? Não esperem na potência da série. Não é assim. É muito menos fantasia mesmo. Eu acho que os livros que estão para ser lançados, esses sim, terão fantasia mais pesada, como era na série de TV. Até porque a série de TV precisa disso para dar uma empolgação a mais na pessoa que está assistindo. Porque é muito diferente você ler e assistir. Mas esse aqui é mais ou menos um exemplo similar que eu dei para Cor de Espinhos e Rosas. Ele é um gênero muito mais poderoso em outro ramo do que na fantasia. É muito mais uma coisa de jogos políticos aqui do que, de fato, fantasia. Fantasia está em segundo plano. No futuro ela fica em primeiro plano, muito mais. Mas nesse livro específico aqui, ela está em segundo plano ainda. Outro livro super indicado, que eu li recentemente, lançado no Brasil recentemente, com elementos fantásticos muito leves, que é A Arte de Você Estar com o Livro na Sua Mão e Você Esqueceu o Nome Dele. A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.I. Schwab. Esse livro sai do comum, o que já é um ponto super positivo. Os elementos fantásticos são muito leves, fora do comum, personagens carismáticos, momentos históricos interessantes. Tudo isso em um livro só, numa baixa fantasia, é no nosso mundo. Então, assim, é um livro recém-lançado com a linguagem super moderna, super atual, mais um daqueles de baixa fantasia que você pode começar por ele. Os elementos fantásticos estão aqui muito mais para construir o personagem do que para transformarem o mundo, sabe? O que é uma visão também um pouco diferente. Eu super recomendo, é um belo início, tá? Um belo início. Eu leio um livro mais lento, não é pra todo mundo, mas se você gosta de um livro lento e quer começar a fantasia, é um baita livro.
Pessoal, então é isso. Essas são as minhas dicas para tentar agregar mais pessoas aqui para os leitores de fantasia. Espero que vocês tentem de verdade, porque é um gênero que eu gosto muito. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.